Olá pessoal, estamos voltando aqui para o nosso terceiro bloco da nossa aula do Revisar sua AB 2013.2 e a gente está no nosso terceiro bloco de Direito Internacional. Nesse terceiro bloco nós estamos prosseguindo com questões de Direito Internacional privado. E agora nós vamos encarar uma questão que versa, comigo no quadro, sobre saída compulsória do estrangeiro e nacionalidade. É uma questão que, digamos assim, causou alguns transtornos para quem fez a prova na época. Vejam que seu texto é bastante extenso, é uma historinha bem grande, com assertivas, em geral, bastante simples. Olha só. Pierre de Oliveira nasceu na França, filho de pai brasileiro, que à época se encontrava em viagem privada de estudos. Então vamos lá. Onde nasceu Pierre de Oliveira? Nasceu... Opa, vamos voltar. Pierre de Oliveira nasceu na França. E ele é filho de um pai brasileiro e de uma mãe francesa. Como nós vimos no final do bloco anterior, isso é extremamente importante. Agora, esse pai brasileiro, ele se encontrava, na época em que estava na França, em viagem privada de estudos. Ok? Vamos prosseguir. Esse Pierre viveu até os 25 anos em Paris, onde se formou em análise de sistemas e se pós-graduou em segurança de rede. Em 2007, Pierre foi convidado por uma universidade brasileira para fazer parte de um projeto de pesquisa destinado a desenvolver um sistema de segurança para uso de instituições financeiras. Portanto, ele começou a trabalhar com sistemas de segurança de instituições financeiras. Embora viajasse com frequência para a França, Pierre passou a residir no Brasil, optando em 2008, portanto, em 2008, de acordo com as informações que já foram dadas aqui, ele já tinha ultrapassado a maioridade, pela nacionalidade brasileira, ou seja, ele optou pela nacionalidade brasileira. No início de 2010, uma investigação conjunta entre as polícias brasileira e francesa descobriu que Pierre fez parte, no passado, de uma quadrilha internacional de hackers. Detido em São Paulo, ele confessou que, entre 2004 e 2005, portanto, presta atenção, hein? Antes mesmo de chegar ao Brasil e requerer sua nacionalidade brasileira, ou seja, entre 2004 e 2005, quando ele ainda vivia em Paris, ele invadiu mais de uma vez a rede de um grande banco francês, desviando recursos para contas localizadas em paraísos fiscais. Portanto, temos alguém que nasceu na França, filho de um pai brasileiro e de uma mãe francesa, que viveu até 25 anos em Paris, depois vem para o Brasil, começa a residir no Brasil, opta pela nacionalidade brasileira, todavia é detido no Brasil e é acusado de crimes que ele confessou ter cometido antes mesmo de ter residido no Brasil. Portanto, de acordo com esse caso hipotético, é correto afirmar o quê? Letra A. Se a França assim requerer, Pierre poderá ser extraditado, pois cometeu crime comum sujeito à jurisdição francesa antes de optar pela nacionalidade brasileira. Portanto, primeira coisa, o que é extradição? Extradição é uma entrega de uma determinada pessoa requerida a um país requerente. E essa extradição ela tem alguns óbices. Não convém alinhá-los agora. Letra B. A critério do Ministério da Justiça, Pierre poderá ser expulso. Na primeira fase, ser extraditado. Na segunda fase, ser expulso do território nacional pelo crime cometido no exterior antes do processo de aquisição de nacionalidade, a menos que tenha filho brasileiro que comprovadamente esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente. Vejam que o
O critério básico de expulsão é que a pessoa seja alguém de cunho indesejável. Mas indesejável por quem? Indesejável pelo Brasil. Será que Pierre realmente era uma pessoa indesejável pelo Brasil? Letra C. Pierre poderá ser deportado para a França, a menos que peça asilo político. Portanto, aqui já temos outra questão. Deportado. Por que a pessoa é deportada? Porque ela entra ou permanece de forma irregular no território do país. E letra D. Pierre não poderá ser extraditado, expulso ou deportado em qualquer hipótese. Ou seja, a letra D ela nega as três anteriores. Qual seria a alternativa correta? Vamos lá. O Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6815 de 1980, no seu artigo 77 diz: não se concederá a extradição quando 1. Se tratar de brasileiro, salvo se a aquisição dessa nacionalidade verificar-se após o fato que motivou o pedido. Aí vem a questão. Voltando comigo. Pierre tornou-se brasileiro a partir de quando? A partir de quando requereu a nacionalidade ao chegar no Brasil após um certo tempo e aqui fixar residência? Ou esses requisitos lhe deram a capacidade de ser brasileiro desde o seu nascimento? Essa é a discussão. Tá? Porque se ele já era brasileiro desde o nascimento, portanto brasileiro nato, ele não poderia ser extraditado segundo o dispositivo que eu acabei de mencionar. Se ele adquire a nacionalidade com aquele pedido naquele momento, aí sim ele poderia ser extraditado. Então, vamos voltar. Olha só. Artigo 65 do Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6815. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. Portanto, o problema do estrangeiro expulso é com o país no qual ele está, e ele, de alguma forma, atenta contra esses critérios que estão alinhados aqui na Lei 6815, ou seja, no Brasil ele atenta contra algum desses critérios, contra a ordem política, contra a ordem social, contra a tranquilidade, contra a economia. A pergunta é, onde foi que Pierre causou transtorno? Foi na França. Será que ele pode ser expulso? Por certo que não. Artigo 57 do Estatuto do Estrangeiro. Nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este não se retirar voluntariamente do território nacional no prazo fixado em regulamento, será promovida sua deportação. Portanto, olha só, é aquele que entra ou permanece de forma irregular, hein? Será que Pierre entrou de forma irregular? A questão traz algum tipo de dimensão? Será que ele permaneceu irregular? Tá? Vamos lá e vamos prosseguindo. A Constituição de 88, há um dispositivo que eu trouxe no bloco passado, ela diz: são brasileiros natos, letra C, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. O que aconteceu com Pierre? Nasceu no estrangeiro? Sim. Seu pai ou mãe eram brasileiros? Sim, seu pai era brasileiro. Mas está em viagem de negócio, pouco importa. Se for registrado em repartição brasileira competente, como era o caso da Constituição anterior, o caso de Valentina, já seria brasileiro. Mas aqui não. Nasceu no estrangeiro, não foi registrado porque a questão não falava isso, mas veio a residir na República Federativa do Brasil e optou
após atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. É o caso de Pierre. A pergunta é: qual é o tipo de nacionalidade que Pierre adquire? Nacionalidade brasileira nata. E, pessoal, brasileiros natos não podem ser, como diz a própria questão? Resposta: não pode ser extraditado, não pode ser expulso, nem tampouco pode ser deportado em qualquer hipótese. Portanto, voltando comigo, a resposta correta, letra D de dado, e as outras todas incorretas pelos dispositivos que eu acabei de mencionar.